Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Bem-vindos de volta às nossas aulas de História. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre uma das figuras históricas mais importantes da história contemporânea, uma das mais importantes do século XIX, considerado um dos maiores líderes militares de todos os tempos, que é Napoleão. A gente vai quebrar esse conteúdo em dois vídeos, ele vai ter parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte que aqui nós estamos vendo, a gente vai entender como que o Napoleão chega ao poder e como que é a política interna de Napoleão, como que ele governa dentro da França. No segundo vídeo a gente vai ver como é a política externa, né, como que ele vai governar a França pensando nos países estrangeiros, no continente europeu, e também a gente vai falar do declínio e queda de Napoleão no segundo vídeo. Pois bem, para a gente entender o Napoleão, a gente tem que entender a Revolução Francesa. Então a gente pode considerar o Napoleão um fruto, um resultado da Revolução Francesa. Ele é uma consequência da Revolução Francesa, de certa forma. Então, lembrando as fases da Revolução Francesa, insatisfação do povo, com todos os problemas sociais, gastos excessivos do rei, crise econômica, rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado, né? Lembrando que a sociedade francesa tinha 3 estamentos, o clero, a nobreza e o terceiro estado. O terceiro estado queria ter mais participação, queria reformar os impostos na França, queria que a nobreza e o clero pagassem mais impostos, mas o sistema de votação dos estados gerais fazia com que o terceiro estado tivesse direito a apenas um voto, então ele era sempre derrotado pelas alianças entre o rei, a nobreza e o clero. E aí o terceiro estado, com o apoio de uma parte da nobreza e uma parte do clero, vai formar a Assembleia Nacional, que vai criar uma constituição para a França e tentar pôr limites ao poder do rei. E é o início da Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional, liderada pelos girondinos, os girondinos que eram os burgueses mais ricos, vai criar uma constituição para a França, em que isso colocaria limites ao poder do rei e daria à burguesia francesa participação na política. A maior parte do povo ainda não tem participação na Assembleia Nacional, é a burguesia que consegue ter alguma participação política. Depois a gente tem a segunda fase da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional. O rei Luís XVI tentou fugir, foi preso na fronteira, acusado de traição, condenado à morte, com a morte do rei na guilhotina, como vocês estão vendo nessa imagem. A França passa a ser governada por uma convenção composta por vários deputados, e esses deputados proclamam uma república. Então a França deixa de ser uma monarquia, se torna uma república, cria-se uma nova constituição, agora o povo pode votar, não tem mais voto por renda, né? Antes só quem tinha propriedades podia votar, o que fazia com que só a burguesia tivesse participação política, agora todo mundo pode votar. Só que essa convenção nacional ela é ameaçada pelas monarquias estrangeiras, é ameaçada por aqueles que queriam a volta da monarquia na França, é ameaçada por parte da burguesia mais rica que não queria a participação de todos. Então, a Convenção Nacional cria um comitê de salvação pública, e esse comitê de salvação pública vira uma espécie de ditadura, começa a perseguir os opositores, e essa grande perseguição aos opositores inicia o que a gente ficou conhecendo como o terror jacobino. Os jacobinos eram os burgueses não tão ricos, mais identificados com as camadas mais baixas da população, e os jacobinos que vão liderar essa fase da Convenção Nacional. Mas essa fase da Convenção Nacional acaba se transformando numa ditadura violenta, que persegue os opositores. E a perseguição foi tanta que eles perderam o apoio popular, perderam o controle sobre o governo, e isso abriu espaço para a volta dos girondinos. Os girondinos, os burgueses mais ricos, retomam o poder na França, refazem a Constituição, reinstauram o voto censitário para que só aqueles que têm propriedades pudessem votar, porque eles achavam que quem não tinha nada agia de forma mais irresponsável, e para governar você tem que ser responsável, então você tem que ter propriedades para você ter medo de perder suas propriedades com uma decisão ruim. Os girondinos voltam e inicia uma nova fase, que é a fase do diretório, porque a França é governada por 5 diretores. Esses 5 diretores representam a burguesia, então a alta burguesia volta a governar a França. Só que esse governo do diretório não é forte o suficiente, o povo continua se revoltando, a França continua sofrendo ameaças das monarquias estrangeiras que
tinham medo que seus povos também fizessem revoluções, e aí esse diretório percebe que a França precisa de um governo forte, alguém que seja respeitado pelo povo e temido pelos inimigos. E é nesse contexto que vai surgir a figura do Napoleão. Então, os próprios girondinos articulam um golpe contra eles mesmos. E nesse golpe, Napoleão assume o governo da França em 1799, que é o golpe do 18 Brumário. Lembrando que na segunda fase da Revolução Francesa, a Convenção Nacional criou um novo calendário. Esse calendário começaria a contar os anos a partir da criação dessa Constituição, que foi em 1792. Então, 1792 virou o ano 1 da Revolução, e os meses do ano tiveram seus nomes mudados para coisas que têm a ver com o cotidiano dos franceses. O mês brumário é o mês das brumas, é um mês que tem muita neblina na França. Então eles mudaram os nomes dos meses. Então, por isso que nesse período aí da história da França, as datas têm uns nomes estranhos pra gente. Então, o golpe do 18 Brumário, que pega ali mais ou menos entre outubro e novembro do nosso calendário, de 1799, que na verdade era o ano 7 da Revolução. Nesse golpe do 18 Brumário, com o apoio dos próprios girondinos, Napoleão assume o governo como um cônsul. Então, é uma fase ali da França em que ela é governada por um consulado. O consulado nada mais era do que um governo em que o poder executivo era composto por 3 pessoas. Essas 3 pessoas eram chamadas de cônsules. Então, um cônsul, 3 cônsules. E Napoleão era um desses cônsules. Então, por ser um governo de cônsules, você tem um consulado. Só que na prática, era o Napoleão que mandava. Os outros 2 cônsules eram mais figurativos. Na prática, era Napoleão que governava como um ditador. Então, esse golpe instaurou uma ditadura na França. Só que Napoleão, por ser um general de origem humilde e que cresceu na carreira muito rápido, e por ter sido um general muito vitorioso durante a Revolução Francesa, então quem não está lembrado ali do final da Revolução Francesa, assista o vídeo que a gente fala de Revolução Francesa, que ali que eu explico ali, falo de um jovem general que está crescendo. Esse jovem general que aparece no outro vídeo é o Napoleão. Então o Napoleão ele era muito admirado pelo povo, muito respeitado pela burguesia, porque ele era um exemplo para os burgueses. Ele era o exemplo de alguém que não era de uma família nobre e que cresceu na carreira através do próprio trabalho. Então isso para os burgueses era um exemplo a ser seguido. Para o povo, ele era uma pessoa de origem humilde, então ele também era admirado por isso. E foi alguém que venceu durante a Revolução Francesa, que quando a França foi atacada pela Áustria, ele liderou as tropas franceses e derrotou a Áustria. Quando os inimigos da Revolução dentro da França tentaram derrubar o governo, ele liderou as tropas dentro da França e derrotou os inimigos. Então ele era alguém muito admirado, então o povo respeitava. Ele no governo era respeitado, diferentemente do que estava acontecendo com os governos anteriores. Então, como eu disse, o Napoleão ele era um soldado de origem humilde, ele cresceu muito rápido. Ele era um soldado que rapidamente foi crescendo nos cargos e se tornou um general ainda jovem. E como general ele teve muito sucesso durante a Revolução Francesa. Então ele era visto pela burguesia como um defensor dos interesses da burguesia, já que durante a Revolução Francesa ele sempre lutou, liderou as tropas nos momentos em que a burguesia estava sendo ameaçada no governo. Então ele era visto como um defensor dos interesses da burguesia. E isso é bem importante porque ele é colocado no poder pela burguesia, ele é visto pela burguesia como um defensor dos seus interesses, e é nesse sentido que ele vai agir. O governo de Napoleão vai ser um governo voltado para consolidar as conquistas burguesas da Revolução. Então, todas as medidas de Napoleão vão ser no sentido de garantir que a burguesia não perca aquilo que ela já havia conquistado. Pois bem, em 1802, Napoleão achou que ter um consulado trino, ter 3 cônsules, não era necessário, já que na prática era ele que governava sozinho. Então ele transforma o consulado trino em um consulado uno. Ele passa a ser o único cônsul. Aí ele se torna de fato, oficialmente, um ditador que governa sozinho. Antes era só na prática. Na teoria ele não governava sozinho, mas governava sozinho na prática. Agora oficialmente ele governa sozinho. Em 1804, ele achou que ser um ditador não era legal. Então ele resolve virar um imperador.
Em 1804, ele é coroado imperador da França. Então percebam o seguinte, durante a Revolução Francesa a gente tem uma tentativa na primeira fase de colocar limite ao poder do rei. A França era uma monarquia absolutista, vira uma monarquia constitucional. Depois o rei é decapitado e é proclamada uma república. Depois essa república é retirada, né? Essa república com voto universal, e continua sendo uma república, mas uma república que a gente pode chamar de oligárquica. Uma oligarquia é quando só as pessoas mais ricas controlam o poder. E aí a fase do diretório é isso, só os burgueses mais ricos controlam o poder na França. Só que aí essa própria oligarquia ajuda a dar um golpe que vai tirar esses oligarcas do poder e colocar Napoleão. E aí Napoleão começa a governar como um ditador e depois como um imperador. Ou seja, a Revolução Francesa começa para acabar com o absolutismo, mas ela termina com o Napoleão governando de forma autoritária. É um pouco contraditório isso. Mas no fim das contas, o grande objetivo da burguesia era ter poder. E Napoleão vai garantir que a burguesia tenha poder. Então Napoleão governava, foi coroado imperador. E esse governo do Napoleão é um governo muito contraditório em vários aspectos. Ele é contraditório porque ele é um imperador. O imperador normalmente é um governante autoritário, é um governante absolutista. Só que a França tinha uma constituição. Napoleão, ele outorga, não outorga, mas enfim, ele instaura uma constituição para a França. Então a França tinha uma constituição e a França tinha uma Câmara de Deputados. Quando você tem uma Câmara de Deputados, o governante, o poder executivo, divide poder com os deputados, porque os deputados criam as leis que o poder executivo vai executar, vai pôr em prática. Então os franceses escolhiam deputados, esses deputados criavam leis, a França tinha uma constituição, então teoricamente o Napoleão tinha um poder limitado pelos deputados e pela Constituição. Isso dava uma aparência liberal para o governo, liberal no sentido de liberalismo político, de que o povo participa, de que o povo tem liberdades e de que, enfim, o governante não governa sozinho, ele não é absolutista. E aqui a gente tem esse quadro, né, que representa a coroação de Napoleão. Aqui do lado direito, segurando a coroa, aqui a gente tem o Napoleão com a coroa. Tem um outro quadro que não aparece aqui, mas ainda no século XIX, um rei, um imperador, tinha que ser coroado pelo Papa ou por um bispo em nome do Papa. E conta-se que Napoleão ele tomou a coroa da mão do Papa e colocou na própria cabeça. Então ele se coroou, isso seria muito simbólico. Aqui ele está coroando a esposa dele como imperatriz da França, aqui na presença dos membros da igreja, né, e da elite francesa. Então ele se coroa e coroa sua esposa como imperador e imperatriz da França. O Napoleão, por um lado, ele consolidou muitas conquistas da Revolução Francesa. Então aqui a gente vai falar de um Napoleão do bem. Então ele garantiu durante seu governo que todos fossem considerados iguais perante a lei. Isso é muito bom, não tem mais privilégio por nascimento, por ocupação, todos são iguais perante a lei. Igualdade de impostos, não tem mais privilégio para a nobreza não pagar impostos, para o clero não pagar impostos, todos pagam igual. Direito à propriedade privada, no absolutismo só o rei determinava quem tinha propriedades, agora não, a propriedade privada é aberta a todos, assim como os cargos públicos. Antes, os cargos públicos eram só da nobreza. Agora, qualquer pessoa que seja competente pode ocupar um cargo público. Isso, para a burguesia e para a maior parte do povo francês, foram conquistas importantes da Revolução Francesa e que Napoleão garantiu, Napoleão confirmou. Essas conquistas não foram perdidas. Só que tem um lado do Napoleão que é o Napoleão do mal. O Napoleão era um governante autoritário. Por mais que a França tivesse uma Constituição, a Constituição foi feita pelo próprio Napoleão. Então eram as leis que ele queria. Por mais que tivesse uma Câmara dos Deputados, essa Câmara dos Deputados votava as leis que Napoleão queria. A Câmara dos Deputados não contrariava Napoleão, ela fazia a vontade do Napoleão. Então, na prática, a França tinha um sistema liberal, mas era governada por alguém com aspirações absolutistas. O Napoleão fazia o que ele queria na prática. Ninguém desobedecia a ele, ninguém contrariava ele. Além disso, apesar da Constituição garantia as liberdades individuais, os direitos, a igualdade perante a lei, o Napoleão não respeitava essas liberdades. Ele oprimia seus opositores, ele perseguia os opositores, ele mandava prender quem era contra ele. A imprensa não podia publicar o que quisesse.
a imprensa só podia publicar o que ele autorizava, então ele exercia censura sobre a imprensa. Ele proibiu greves de trabalhadores, proibiu associações de trabalhadores, proibiu manifestações contra o governo. Então as pessoas não tinham uma plena liberdade de expressão, porque elas não podiam se manifestar contra o governo, elas não podiam protestar contra o governo. Tudo bem que o Napoleão era muito popular. A grande maioria dos franceses gostava do Napoleão e não ia reclamar do Napoleão. Mas se alguém quisesse protestar, se alguém quisesse criticar, se alguém quisesse dizer discordo dessa medida do Napoleão, acho que ele poderia fazer de outra forma, essa pessoa podia ser perseguida. Então o Napoleão ele era um governante autoritário. Ele era um governante violento até. Então, por um lado, ele garante algumas conquistas da Revolução, por outro lado, ele diminui as liberdades individuais e impõe a vontade dele sobre a França. Ele governa de uma forma pessoal, autoritária, quase como um rei absolutista. A França é o que ele quer que a França seja. Então, Napoleão tem esses dois lados. Então, quando a gente vai analisar a figura do Napoleão, a gente sempre tem que levar em conta essa complexidade. O governo do Napoleão trouxe muitos avanços, muitas conquistas, mas, por outro lado, teve muitos retrocessos. Uma das coisas que Napoleão fez e usou a inspiração iluminista, os ideais iluministas propagados pela burguesia francesa, foi uma reforma do sistema educacional francês. Antes da Revolução Francesa, o sistema educacional francês era basicamente particular e controlado pela igreja. Não era acessível, não era universal, não era para todos. Geralmente você tinha que pagar para ter acesso à educação. E a maioria das escolas eram da igreja, era a igreja que oferecia educação, não era o Estado francês. O Estado começa a oferecer durante a Revolução Francesa, né, o governo da Convenção Nacional tenta criar um sistema universal de educação para que todas as crianças tenham acesso à educação. Isso não vai muito para frente durante a Revolução Francesa e Napoleão retoma esse projeto e amplia, ele planeja uma educação pública e universal, ou seja, fornecida pelo Estado, não mais pela Igreja, e para todos. Então, isso era um ideal iluminista, de que todos tivessem acesso à educação, e isso é um ideal burguês, porque a burguesia acreditava que com a educação você teria melhores trabalhadores, melhores burgueses, melhores comerciantes, melhores cidadãos. Só que esse ensino público universal, gratuito, que tinha o objetivo de atingir toda a França, tinha um objetivo muito claro. Ele não queria formar pessoas melhores. Ele queria formar cidadãos capazes de servir ao governo de Napoleão. Como assim? Ele não queria necessariamente formar pessoas que pensassem livremente. Ele queria formar pessoas que fossem úteis para o governo dele. Então ele queria formar pessoas que fossem bons administradores, que tivessem conhecimento de gestão, de contabilidade, de administração pública, mas que também fossem pessoas muito fiéis a Napoleão, pessoas que servissem ao Império com muita dedicação e que não fizessem oposição ao Império. Então, para isso, ele cria um catecismo. Existe um catecismo napoleônico. Catecismo, a Igreja Católica tem um catecismo, que é um livro que tem os ensinamentos da Igreja Católica. E as crianças católicas, antes de fazer a primeira comunhão, fazem aulas de catecismo para conhecer a Igreja Católica. Então Napoleão ele cria um catecismo, que não é um catecismo católico, é um catecismo napoleônico, que ensina as pessoas que elas têm deveres perante a Deus, perante a Igreja e perante o imperador. Então ele junta ali um pouco de religião com a política. Então você tem que ser um bom cristão, você tem que ser fiel à Igreja e fiel ao imperador. Se você não for fiel ao imperador, você não é um bom cristão. Se você não for um bom cristão, você não é fiel ao imperador. Então isso para que as pessoas internalizassem essa ideia de que eu tenho que ser um bom cidadão, uma boa pessoa, mas para ser um bom cidadão e uma boa pessoa eu tenho que ser obediente a Napoleão. Então ele tem na educação algo que servia para o controle moral e político. Controle moral, ensinar as pessoas o que é certo e errado. E, ao mesmo tempo, um controle político. Ninguém vai me fazer oposição, todo mundo vai concordar comigo. Então, a ideia é que as crianças, desde pequenas, aprendessem não exatamente
o que era melhor para elas ou para a França, mas aprendessem o que era melhor para a França do ponto de vista de Napoleão. Então a ideia era formar pessoas fiéis ao imperador, que não fizessem oposição ao imperador. Então a ideia da educação pública no Império Napoleônico era formar pessoas úteis para Napoleão. Aqui a gente vai analisar um trecho desse catecismo. Percebam como que funcionava, como que tentava colocar essa ideia nas pessoas desde crianças. O Catecismo Imperial de 1806, o Catecismo de Napoleão, ele diz o seguinte. Percebam que ele fala tanto da religião quanto da política ao mesmo tempo, ele não separa uma coisa da outra. O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão I, nosso imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a conservação e defesa do império e de seu trono. Nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua salvação e pela prosperidade espiritual e material do Estado. Então veja bem, ele está dizendo que é dever do cristão ser obediente, amar, respeitar, ser fiel, servir no exército, pagar os impostos pelo bem do imperador e pelo bem da nação, pelo bem do país, pelo bem da França. E ele tem que rezar pela alma do imperador e pela prosperidade do Estado. Então, de novo, legal, você é cristão? Beleza. Então, para você ser um bom cristão, você tem que amar o imperador. A Igreja Católica concordava muito com isso? Não muito. Mais ou menos, né? A Igreja Católica não veio e disse assim, não, isso está tudo errado, não é assim. Porque a Igreja Católica ensina, não, realmente, o cristão, ele tem que fazer as coisas pelo bem do país. Mas eu diria que hoje em dia a Igreja Católica não diria assim, olha, você tem que amar o seu governante, respeitar, fazer tudo por ele, obedecer ele cegamente. Não. Mas nessa época, ali, no começo do século XIX, a Igreja Católica falou assim, tá, tudo bem, vamos ver aí como é que funciona na França. Né? Vamos ver se o governo do Napoleão vai ser bom para os franceses ou não. Vamos deixar aí ver o que acontece. Mas é isso, o governo napoleônico, ele tenta infundir nas pessoas, ele sabe que as pessoas, apesar de tudo que aconteceu na Revolução Francesa, a maioria dos franceses ainda eram muito cristã, as pessoas ainda eram muito religiosas. Então você juntar o fervor religioso com o fervor ao imperador, daria muito certo para ele. Isso é um tanto quanto perigoso, porque quando a pessoa não consegue separar o que é política do que é religião, ela tende a comportamentos exagerados. E isso a gente observa pelo mundo afora e no Brasil hoje em dia, o que acontece quando as pessoas não conseguem diferenciar muito bem o que é um líder religioso do que é um líder político. Enfim, fica a reflexão para vocês, qualquer dúvida vocês me perguntam depois. Pois bem, Napoleão, ele tinha um problema para resolver. Vocês devem se lembrar das aulas de Revolução Francesa, se não lembram, assistam o vídeo de novo. Que a Revolução Francesa começa porque a França tinha um problema. Uma crise econômica. Inflação, pobreza, miséria, desemprego. Uma crise econômica fortíssima. Começa a Revolução Francesa. Assembleia Nacional assume, não consegue resolver a crise. Convenção Nacional assume, não consegue resolver a crise. Diretório assume, não consegue resolver a crise. Então tem 10 anos de Revolução Francesa e a crise permanece. Napoleão assume, resolve a crise. É um dos motivos para Napoleão ser tão admirado. Napoleão começa a adotar uma série de medidas econômicas inspiradas em ideias iluministas, sobretudo o liberalismo econômico. Primeiro, Napoleão cria um banco nacional, o Banco da França, no ano de 1800. Esse banco era um banco público que investia na França, investia na produção, investia nas empresas, investia na agricultura. Então, estava todo mundo quebrado na França? Não, vamos coletar dinheiro dos impostos e usar esse dinheiro dos impostos para investir. A gente empresta para a burguesia ampliar os seus negócios e a burguesia vai pagando para a gente conforme os negócios vão dando lucro. Ele criou o franco. O franco era a moeda francesa e foi a moeda francesa até a criação do euro na Europa. Então ele criou uma nova moeda na França e essa nova moeda se valorizou. Com isso ele conseguiu um pouco mexer com a inflação. Mais ou menos o que aconteceu no Brasil na década de 90, quando foi criado o Plano Real,
O Brasil tinha uma inflação muito alta e aí foi adotada uma série de medidas econômicas para conter a inflação, e entre essas medidas econômicas estava a criação de uma nova moeda com um novo padrão de valor, e isso ajudou a estabilizar a economia. Napoleão fez isso lá no começo do século XIX na França. Napoleão conseguiu melhorar o sistema de cobrança de impostos, que era muito irregular, muita gente sonegava impostos. Só que a partir do momento em que ele conseguiu que a nobreza e o clero pagassem impostos, ele não precisava cobrar impostos tão pesados das classes mais baixas. Então os impostos ficaram mais equilibrados, as pessoas conseguiam pagar, e ele conseguiu também fazer um sistema de recolhimento desses impostos, o que dificultava que as pessoas sonegassem. Então as pessoas tinham mais facilidade para pagar porque o imposto não era tão pesado, e ele conseguia fiscalizar melhor a cobrança dos impostos. Então ele aumentou a arrecadação do Império. O Império estava em crise porque gastava muito e arrecadava pouco. Ele diminui os gastos e aumenta a arrecadação. Ele também consegue fazer um acordo com a Igreja Católica. Isso foi um dos motivos que fez a Igreja Católica não atacá-lo tanto, deixar ele um pouco mais à vontade. Que acordo foi esse? Durante a Revolução Francesa, vocês devem se lembrar, principalmente, primeiro a Assembleia Nacional e depois a Convenção Nacional. Durante a Revolução Francesa, a Igreja perdeu todas as suas propriedades. As propriedades foram tomadas da Igreja Católica, foram confiscadas para serem entregues à população. E a igreja teve que cobrar impostos, os padres tiveram que pagar impostos, enfim, isso causou um problema entre a França e a Igreja Católica. Porque, enfim, as propriedades que eram da igreja foram tomadas pelo governo da França. Então a igreja se sentia prejudicada. Napoleão faz um acordo com a igreja. E nesse acordo, a igreja abriu mão dessas propriedades que o governo francês tinha tomado. Então Napoleão conseguiu ficar com o que os governos revolucionários tinham tirado da igreja. Então ele não teve que devolver para a igreja. E em troca, ele se comprometeu a bancar o clero francês, ou seja, os salários dos padres não seriam pagos pela igreja, e sim pelo imperador, e sim pela própria França. Então foi uma troca. A França tomou as propriedades de vocês, beleza. Eu fico com as propriedades, mas como compensação eu pago o salário dos padres. Então, como é o Estado que está pagando o salário dos padres, já desconta direto ali o imposto. Então o padre não recebe da igreja e paga imposto, ele recebe do Estado. Então, houve um acordo. E para a França foi vantajoso, porque ela ficou com todas as propriedades da igreja, que não eram poucas, ficou com todas as propriedades da igreja, e ao longo dos anos foi pagando o salário dos padres. Então, para a França, isso foi um excelente negócio. E para a igreja também. As propriedades, ela não ia ter muito o que fazer com elas, se pegasse de volta, e a igreja ia ter menos gastos. Como o Estado está pagando, o dinheiro dos dízimos, das doações, ficam para a igreja investir em outras coisas. Investir em obras de caridade, investir em construção de novos templos, criar escolas, enfim, para a igreja fazer outras atividades. Isso diminuía os gastos da igreja dentro da França. E a França é um país grande, tinha muitos padres, então o Estado pagar o salário dos padres para a igreja era um alívio muito grande nas contas. Além disso, Napoleão ele dinamizou a agricultura. Com a criação do Banco da França, ele emprestava dinheiro para os agricultores, que durante a Revolução Francesa, guerras e conflitos e brigas entre camponeses e nobres, a agricultura estava completamente destruída. Napoleão pegou o dinheiro e falou, toque o dinheiro, comecem a produzir, quando começar a dar lucro vocês me pagam. E além disso, o Napoleão estabeleceu várias grandes obras públicas. Ele começou a fazer grandes construções, construir avenida, drenar pântano, canal de irrigação, abriu canais de navegação, reconstruiu portos. Então, várias coisas que tinham sido destruídas durante a Revolução, ele reconstrói. E para reconstruir, ele contrata pessoas. Então, ele gera empregos. Todas essas medidas em conjunto fizeram a economia da França voltar a crescer. A inflação diminuir, a pobreza diminuir, diminuiu o desemprego, a burguesia começou a produzir mais, vender mais, as pessoas comprar mais, a economia da França se reorganizou. Então, tudo que a Revolução Francesa tentou ao longo de 10 anos, em termos econômicos, não deu certo. O que Napoleão fez em poucos anos de governo deu absolutamente certo em termos econômicos. Então é mais um motivo para a burguesia achar Napoleão o máximo e para o povo achar Napoleão um herói. Ele resolveu o problema que ninguém conseguiu resolver. O antigo rei absolutista não resolveu, nenhum governo da Revolução Francesa resolveu, Napoleão resolveu. Então a vida das pessoas melhorou. Então todo mundo admirava o Napoleão dentro da França.
Então, na economia, ele conseguiu uma série de resultados positivos. Ele equilibrou o orçamento da França pela primeira vez desde 1789. Fazia 10, 15 anos que o orçamento da França era uma bagunça. Ele reorganizou. A França voltou a crescer. A França voltou a gerar empregos. Os negócios da burguesia se diversificaram. Abre-se espaço para a França agora ter a sua própria revolução industrial. Ela ainda não teve uma revolução industrial, mas agora é possível que ela se industrialize, que ela comece a querer ter o que a Inglaterra teve, de uma grande indústria. Então, a gente agora tem a burguesia com mais negócios e a industrialização na França começa, ela se torna possível. E o objetivo de Napoleão é que a França tenha uma indústria do mesmo nível da indústria inglesa. Vocês lembram da Revolução Industrial? A Inglaterra agora é basicamente o único país do mundo muito industrializado. A França agora quer ter uma indústria do nível da Inglaterra. E esse é o objetivo de Napoleão. Além de tudo isso, de todas essas medidas, Napoleão criou o Código Napoleônico. O que é o Código Napoleônico? É um código civil. O que é um código civil? Código civil é assim, todo país tem uma constituição, mas assuntos específicos são tratados por códigos específicos feitos com base nessa constituição. Então você tem um código civil que é para tratar das relações entre pessoas, o direito civil. Você tem um código penal que diz respeito às execuções penais, como a pessoa pode ou não ser punida quando ela é julgada. Então você tem vários códigos. Então o Napoleão criou o Código Civil francês, que ainda hoje ele é a base dos códigos civis da maioria dos países. O Brasil é inspirado nesse, o Código Civil brasileiro é inspirado nesse Código Civil de certa forma. Então, o Código Civil francês, como qualquer Código Civil, ele diz respeito ao que a gente chama de direito civil. Diz respeito a relações entre pessoas, por exemplo, casamento, relação de paternidade, maternidade, né, ou quais são os direitos e deveres de pais perante os filhos. Diz respeito a questões como adoção, né, o casamento, que eu já citei, casamento e divórcio, né? Enfim, são as relações entre pessoas. E questões de bens e aquisições de propriedades. Então, o Código Civil também diz o que você pode ou não ao adquirir uma propriedade, a vender uma propriedade, o que garante que essa propriedade é sua ou não quando você perde o direito à propriedade. Então, o Código Civil fala sobre essas questões. Uma coisa que é mais recente, mais moderna, a questão do direito do consumidor, está ligado ao Código Civil, enfim. Então, é relações entre pessoas e relações comerciais e econômicas, tá? Né? E como eu disse, não é a mesma coisa que a Constituição. A Constituição são as leis gerais. O Código Civil pega algumas coisas que a Constituição determina e estabelece regras mais específicas. Ela detalha. Essa é a função do Código Civil. O Código Napoleônico ele era propositalmente acessível, no sentido de que era um texto simples de ser compreendido pelas pessoas. Qualquer pessoa com uma escolaridade básica conseguia ler e entender. O objetivo era justamente de que fazer com que as pessoas conhecessem seus direitos, conhecessem as regras, né? Então era propositalmente feito para que todo mundo entendesse, ninguém tivesse dificuldade, ninguém fosse ludibriado por alguém com maior conhecimento de leis. Então ele era propositalmente acessível, era um texto simples. E o que é mais interessante sobre o Código Civil francês, napoleônico, é que a maior parte dele fala do direito à propriedade. A propriedade não era uma das maiores preocupações da burguesia no início da Revolução Francesa? Eles queriam ter direito à propriedade. A propriedade era só o rei que dava para a nobreza, e a burguesia queria ter direito à propriedade. E o Código Civil ele vai tratar, a maior parte dele, mais da metade dos códigos, falam do direito à propriedade. Então isso é bem interessante. Fala de casamento, fala de divórcio, fala de adoção, fala de várias coisas, mas direito à propriedade é a maior preocupação do Código Napoleônico. Como eu disse, Napoleão ele quer defender os direitos da burguesia, os interesses da burguesia. Então, no Código Civil, o que mais preocupa a burguesia é o direito à propriedade? Então, a nossa prioridade é o direito à propriedade. Então, pessoal, até aqui a gente viu o que Napoleão está fazendo dentro da França. E vocês estão vendo que dentro da França o governo dele é absolutamente exitoso. Ele amplia a educação, ainda que com o objetivo de que as pessoas se tornem fiéis a ele, mas ele amplia a educação. Ele melhora a economia com grande sucesso.
Então ele gera emprego, ele aumenta a renda, ele aumenta a riqueza da burguesia, ele está fazendo um grande trabalho na economia. E do ponto de vista dos direitos, ele foca mais na burguesia, mas esse código napoleônico ele também traz um texto acessível para que todo cidadão tenha acesso e conhecimento aos seus direitos, e ele foca na questão da propriedade, que era a maior preocupação da burguesia. Então, assim, ele consegue trazer benefícios para a população de um modo geral, mas o grande motivador do Napoleão, o grande interesse do Napoleão é a defesa das conquistas burguesas. É manter o que a burguesia conquistou com a Revolução Francesa. E as principais conquistas da burguesia com a Revolução Francesa eram direito à propriedade, participação política. Direito à propriedade está garantido. A participação política, por mais que Napoleão governe de forma autoritária, ele está governando defendendo as ideias da burguesia. Então a burguesia está tranquila. Ela sabe que tem no poder alguém que vai fazer o que ela gostaria de fazer. Então a burguesia consegue ali, mesmo que de forma indireta, ter essa participação política, ter essa participação no governo francês. No próximo vídeo, que é a segunda parte dessa aula sobre Napoleão, a gente vai falar da política externa. E aí agora que a gente vai ver o Napoleão, o que deixou o Napoleão famoso. O que deixou o Napoleão famoso não foi gerar emprego, não foi melhorar a economia, não foi direitos civis, né? Não foi um código civil. O que deixou o Napoleão famoso foi guerra, invadir países e conquistar quase a Europa inteira. E depois ser derrotado por ela. Então o próximo vídeo é a parte do Napoleão famoso, Napoleão dos filmes, dos livros e das histórias que vocês ouvem sobre ele. Até o próximo vídeo.